Fechamento de recuperação de crédito sobre ativo imobilizado no Beltax apresenta os valores de créditos de impostos dos seus bens destinados ao seu ativo imobilizado. As informações apresentadas neste menu deverão ser analisadas e apenas se você estiver de acordo com os dados ali apresentados, você deve fazer o fechamento da competência. Após esta etapa, você pode também gerar o SPED fiscal para analisar ali as informações do bloco G ou gerar o SPED contribuições para analisar os registros F120 ou F130, de acordo com o que você configurou anteriormente no Beltax. Mas atenção! Nesta fase, é importante que todas as etapas anteriores já tenham sido parametrizadas. Isto quer dizer que você já configurou o seu ativo no SAP, você também já escriturou a sua nota fiscal e também já realizou a configuração de recuperação de crédito, que é um parâmetro do Beltax que você encontra dentro do item de ativo. Pois, quando você for realizar o fechamento de recuperação de crédito, o Beltax apresentará ali os valores finais antes da geração dos seus arquivos. Para acessar o fechamento, nós vamos clicar aqui no Beltax, vou selecionar Escrituração Fiscal e aqui nós temos o menu Crédito a recuperar de ativo imobilizado. É aqui onde nós vamos fazer o fechamento da competência dos nossos impostos. E neste momento, o Beltax abrirá esta tela de fechamento. Aqui nós devemos selecionar a nossa empresa, então vou selecionar esta filial e vou colocar a data de referência. Neste caso, eu vou colocar dia 31/10/2020. E vou selecionar aqui o tipo de imposto, que é o tipo de imposto que eu farei o fechamento neste momento. Então, aqui nós temos ICMS, PIS e COFINS. Se você toma crédito, de todos eles, você precisa fazer um fechamento para cada um deles. Então, vou selecionar aqui primeiro ICMS. E aqui abaixo nós temos ainda aqui o método de cálculo para o campo. Valor de saídas tributadas de exportação, quando você estiver realizando aqui o fechamento do seu ICMS, certo? Aqui nós temos duas opções, então o Beltax poderá utilizar aqui o valor contábil dos seus documentos, ou ele poderá utilizar aqui a base de cálculo de ICMS dos seus documentos para compor aqui esta informação deste campo. Aqui você deve consultar a sua contabilidade ou o seu setor fiscal para saber qual que é o aplicado no seu caso, tá? No nosso caso aqui, eu vou colocar aqui a informação de utilizar o valor contábil dos documentos. Vou selecionar aqui e vou clicar em filtrar. Neste momento, o Beltax buscará as informações dos meus ativos, que eu já configurei no SAP, também já escriturei a nota fiscal e já realizei a configuração de recuperação de crédito no Beltax. Então, ele buscou aqui as informações dos ativos e nos apresentou nesta tela. Aqui nós precisamos analisar todos os dados que foram apresentados. Tá? Então, a primeira informação que nós temos aqui é o código do item. O código do item é o código do ativo, que eu já havia cadastrado no SAP. Tá? Então, é o número do meu item de ativo. Então, está apresentado aqui para que nós possamos identificar de qual que é, de onde veio o valor desse crédito. Ele traz aqui a informação do código do item do ativo. Traz aqui a informação também do DOC-NUM. Então, aqui é o DOC-NUM do SAP, que eu havia escriturado nesta nota, referente a estes ativos. Está nos falando que é um documento fiscal de entrada, esse DOC-NUM aqui. Então, é um documento fiscal do SAP de entrada. Aqui nós temos ainda a informação de DOC de CTE. Nós podemos tomar crédito, tem algumas empresas que tomam crédito do ICMS ali destacado no conhecimento de transporte. Nessa situação, se você toma crédito desse ICMS do seu CTE, você precisa escriturar também o seu CTE no SAP e ali fazer a associação do seu documento fiscal modelo 55 para o seu documento fiscal modelo 57, referente à aquisição do seu bem. Aqui nós temos ainda a informação de data de início de recuperação, quantidade de parcela e descrição da parcela atual. Essas três colunas serão apresentadas de acordo com a configuração de recuperação de crédito. Este é um parâmetro do Beltax e é necessário que você tenha configurado anteriormente, porque aqui no fechamento ele apenas espelhará esses dados.
Ao lado nós temos valor da parcela de crédito. Aqui o Beltax realiza este cálculo de forma automática de acordo com o guia prático. Ao lado nós temos valor recolhido anteriormente. Neste caso aqui eu não tenho valores anteriores porque eu estou na minha primeira parcela. Então não há o que se falar de valor recolhidos, né, em períodos anteriores. Caso você tenha, ele apresentará aqui nesta coluna. Em base de cálculo de recuperação, aqui é o montante, na verdade, dessas outras colunas, que é aqui base de cálculo de recuperação de ICMS e operação própria, base de cálculo de recuperação do seu ICMS-ST, base de cálculo de recuperação de frete e aqui referente ao DIFAL. Então, as informações aqui serão desmembradas e aqui você deve analisar se está correto, se está de acordo com a sua tomada de crédito. Então, ele espelhará aqui as informações de acordo com o que você escriturou no SAP e de acordo com a sua configuração de recuperação de crédito. Então, aqui você deve analisar se os valores apresentados estão corretos, tá? Porém, atenção! Neste exemplo aqui, eu havia cadastrado esta nota fiscal aqui, que é a 495. Se nós observarmos aqui o DOCNUM 495, ele é apresentado aqui 2 vezes. Isto quer dizer que, nesta nota fiscal, eu cadastrei aqui 2 itens. Então, comprei 2 itens que veio destacados nessa nota, que são esses 2 últimos aqui. Coloquei meu código de imposto, ele apresentou a informação aqui do ICMS operação própria, eu só tinha ICMS operação própria, porém, eu recolhi um DIFAL, digamos, neste exemplo. Então, se eu observar esse documento no SAP, esse 495, lá na guia Beltax, eu cadastrei um valor de DIFAL de R$1.000. Tá? O valor que eu cadastrei foi R$1.000, que é o valor total da minha guia. Neste caso, o Beltax ele não fará o rateio, tá, entre os itens. Ele apresentará o valor total aqui em cada um dos itens. E aqui no fechamento você precisa desmembrar esse valor. Então você precisa fazer esse rateio de acordo com a sua tomada de crédito. Então digamos que a minha guia, o valor total é R$1.000, porém o valor de cada item aqui é R$500. E aqui eu vou precisar alterar, tá? Porque aqui ele não fará o cálculo de forma automática nesta situação. Então, vou colocar aqui qual que é o valor da parcela. Então, ajustei os valores. Então, coloquei aqui o rateio referente aos meus itens e ajustei aqui o valor da parcela. Então, em caso de DIFAL, ele trará aqui o valor cheio, tá? Em cada uma das linhas do seu ativo, né? Dos seus itens de ativo. Esta mesma situação ocorrerá aqui em caso de frete, tá? Se você tiver um documento escriturado, seu valor de ICMS ali destacado neste documento será carregado aqui cheio para todas as linhas. E aqui você precisa fazer o rateio correto e ajustar aqui o valor da parcela. Então, ele aqui apresenta as informações e você precisa conferir. Ao lado aqui nós temos ainda valor de saídas, né, de exportação e o valor de saídas aqui. Então, referente ao nosso faturamento. E ao lado nós temos o fator aqui, que ele fará o cálculo aqui de acordo com o guia prático. Nós precisamos analisar todos os dados. Aqui nós podemos observar que alguns campos são abertos, então caso você não concorde com a informação, aqui você pode alterar de acordo com a sua necessidade. E quando estiver tudo correto, você vem aqui e clica em salvar. Tá? Neste momento, o Beltax salvará esses valores do seu fechamento, tá? Para o ICMS. E ele levará ali para o bloco G do SPED fiscal. Então, aqui nós estamos fechando a competência, tá? Então, estou fechando aqui o mês 10 desta empresa aqui, referente ao ICMS. E neste momento, o Beltax já tem as informações, né, para gerar ali o bloco G. Então, já posso gerar o meu SPED e analisar as informações ali do bloco G. Então, digamos que eu tenha gerado o SPED, tenha analisado ali os registros do bloco G, e neste momento eu percebi que tem um item aqui que ficou faltando, que ele não foi apresentado aqui no fechamento, eu não me atentei no momento aqui que eu estava analisando, e o Beltax não levou esse item lá para o bloco G. Como que eu faço? Nessa situação, ou caso, por exemplo, você encontre aqui algum valor que está errado, que você esqueceu de ajustar, ou que, enfim, foi escriturado de forma errada e você precisa ajustar o valor, né? Você precisa corrigir a informação na base e voltar e refazer o fechamento,
Neste momento, você precisa reabrir aqui as informações. Aqui nós temos um botão reabrir período. Então, clicando aqui, ele vai abrir a competência e vai possibilitar que você faça inclusões, alterações, modificações. Então, aqui ele está perguntando se você realmente quer abrir aqui o período. Vou falar que sim. Neste momento ainda, ele te perguntará se você quer manter os dados anteriores alterados. Então, digamos que você fez alguma alteração manual e você não quer perder essas informações, tá? Você quer apenas que ele busque informações novas. Aqui eles tá te perguntando se você quer manter os valores previamente salvos. Clicando que não, ele fará uma nova consulta na sua base e ele buscará ali os valores. Falando que sim, ele manterá os valores que você já havia cadastrado aqui. Então, digamos que você tenha feito algum cálculo de forma manual aqui, alguma inclusão manual no fechamento, ele manterá esses dados. Vou falar que não. Então, aqui neste momento, eu já tenho a minha competência aberta novamente. Então, caso eu precise fazer alguma alteração, aqui eu posso buscar informações, né? Posso fazer um novo fechamento para daí analisar as informações, né? E fechar esta competência. Quando eu fecho a competência, aí sim eu posso gerar o SPED para validação do bloco G.